Vitor Moreira vai contar para vocês como está a negociação de Renato Gaúcho. Oi, meus amigos do Alterosa Esporte, a bola da vez é mesmo Renato Gaúcho. Entre as partes, só falta assinar o contrato para o treinador assumir a Raposa. Esse vínculo deve ser de 2 temporadas. O Renato tinha feito um pedido salarial muito alto, o Cruzeiro se assustou inicialmente, conversou com ele e aí chegaram num valor que ficou bom para as 2 partes. A expectativa é dele ser anunciado ainda hoje. Eu te conto logo mais o que o torcedor do Cruzeiro acha, essa repercussão, Renato Gaúcho. Fica ligado aí. Maravilha, volta daqui a pouco então, Vitinho. Além do Alterosa Esporte, claro, nosso site noataque.com.br está acompanhando de perto aí essas negociações que foram antecipadas pelo colunista do Estado de Minas, Jair Carvalho. E aqui está na manchete, Cruzeiro confia em acerto com o Renato Gaúcho nesta terça, hoje. O pessoal do No Ataque, o João Vitor Pena, o José Cândido Júnior, fizeram contatos aí com Pedro Lourenço, o proprietário da SAF Celeste. A outra manchete é: Cruzeiro espera Renato Gaúcho baixar a pedida salarial para anunciá-lo. A pedida salarial foi de R$1.500.000. É um bom salário para o Renato Gaúcho. Oxi. Mas tem uma multa do Diniz ainda também. Tem a multinha. Tem uma época que o Atlético acho que pagava 4 treinadores. Não, o Cruzeiro também chegou. Não tem como a vez a gente debateu sobre isso aqui no programa. O Cruzeiro termina o ano, acho que pagando o Paulo Bento, o Vanderlei Luxemburgo, até fechar com o Mano. Né? Porque tinha mais um treinador no meio do caminho, acho que o David também estava no meio do caminho. É a única profissão que o cara não dá resultado nenhum e fica recebendo depois até cansar. Né? O pior está dizendo aqui o nosso telespectador e internauta, Marcos Rogério Cabral, que o Dodô ganha R$2 milhões para andar em campo. Léo, eu acho injusto isso, porque a gente tem que ver como é que vai ser o rendimento do jogador atuando como ele gosta de atuar. Porque com o Diniz, vamos ser muito francos, gente, é um freio de mão puxado que, pelo amor de Deus, é zagueiro que tem que sair para o jogo, é volante que tem que se inventar na posição e por aí vai. É um trabalho que ele realmente demanda tempo de se fazer. Não deu certo no Cruzeiro, como na verdade eu acho que não deu certo em lugar nenhum, mesmo ele sendo campeão da Taça Libertadores com o Fluminense. Porque toda vez que você conversa com o torcedor do Fluminense, a gente teve aqui o nosso amigo, como é que é o nome que ele pede para usar? É o... Armani. O Armani, geralmente, ele Fluminense, como é tricolor, ele fala, cara, vai passar muita raiva com ele. Pode ser que ele te entregue um título, mas vai ter muita raiva nesse sentido. Sou muito fã do Renato Gaúcho. Naquela passagem de 92 pelo Cruzeiro como jogador, eu sou extremamente saudosista com isso. Acho que ele entregou números positivos no futebol como treinador. O que me preocupa, e talvez seja uma birra pessoal com os treinadores brasileiros, é que eu não vejo ninguém fazendo absolutamente nada de diferente aqui no Brasil, a não ser os treinadores estrangeiros que vieram e realmente conseguiram mostrar o resultado. E com muito bom futebol apresentado, que é o caso do Jorge Jesus, é o caso do Luiz Castro, é o caso do último treinador do Botafogo também, do Abel Ferreira, que é incontestável. Nós vamos ter que melhorar o salário dos jornalistas, né, Léo? Da casa que cobra o Cruzeiro também. É? Por quê? Provavelmente nós vamos ter que subir o salário da turma, porque aguentar o Renato Gaúcho na coletiva... Ele xinga todo mundo. Se Deus quiser, vai ter paz. Se Deus quiser, vai ter paz, porque realmente, ultimamente, lá no Sul, estava difícil. Já a gente... Pois é. Diniz já era. Renato Gaúcho é o nome da vez. R$1,5 milhão foi a pedida do treinador. Pode rodando aí as imagens dele. E R$1.250.000 teria sido o acerto. Segundo o nosso companheiro do jornal Estado de Minas, Jair Carvalho, o Renato estaria assinando contrato por agora, Hugão. Léo, o Renato Gaúcho é um cara que entende o tamanho da camisa do Cruzeiro, vestiu ela como jogador, teve uma passagem por 4 ou 5 meses, se eu não me engano, ganha uma Supercopa dos Campeões e é um cara que entende tudo do futebol brasileiro. Camarada que, inclusive, é parceiro dos jogadores e tem uma coisa na cabeça dele que a gente gosta, a gente que vive o futebol, que é aquele cara que vira pro jogador e fala assim, ó, você quer ir pra sua baladinha, quer tomar suas cervejinhas, quer namorar? Beleza, irmão. Só que dentro do campo eu vou te cobrar. E se você não corresponder, a coisa vai ficar sinistra. Com o Renato sabemos uma coisa. Zagueiro vai jogar de zagueiro, lateral vai ser lateral, volante vai ser volante, atacante vai ser atacante, meia vai ser meia. Pode ser até uma coisa meio engraçada falar sobre isso. Mas não vai ter invenção de moda não, cara. Não vai ter criação de professor Pardal, não. O que me preocupa é que talvez o Renato não tenha nada de espetacular ao meu ver. Mas vestindo a camisa do Cruzeiro, estarei sempre pró-Renato e pró-Cruzeiro. Opiniões aqui no nosso chat. O Evaldo Venâncio, Cruzeiro trocou 6 por meia dúzia. O José Aparecido Pereira diz que contratar o Renato Gaúcho é burrice. Agora, isso que o Gão falou é muito importante. Eu joguei no Cruzeiro nas categorias de base na época que o Renato esteve lá. O Renato era o primeiro a chegar
mesmo que fosse para Gandar, ele gostava da noitada, era o primeiro a chegar, o que mais treinava, ajudava o roupeiro a carregar a bola, ajudava o pessoal. Então, o cara que, quando eu vi lá, foi muito profissional. O Landim, ex-presidente do Flamengo, disse que uma vez os jogadores não quiseram concentrar, o Renato falou, comigo concentra. Foi. Então, assim, o que ele tinha de baladeiro como treinador, ele tem de disciplinador. Agora, eu não gosto de fofoca, Leopoldo. Eu quero Lá vem. a ajuda aqui do meu amigo Fael. O cara ganha no 1.250.000. Aí ele vai conversar com o Gabigol, que ganha 3 milhões. Vai conversar com o Dudu. Vai conversar com o Matheus Pereira. Todo mundo ganha mais do que ele, Leopoldo. O Tele Santana não aceitava isso. Eles vão falar, ô, treinador, não entra nessa não, que eu ganho o dobro de você, ganho 3 vezes que você ganha. Não é problemático. Mas tem o que está agarrando nesse momento é que a Associação das Capivaras reclamou que estão montando quadra de futebol ali na Pampulha, no espaço delas. E isso, Léo, tem que ser observado, porque senão o Renato Gaúcho pode acabar com a fauna mineira belo-horizontina por causa das quadras de futebol ali na Lagoa da Pampulha. Praia, vai ter que fazer praia. Ô, Renatão, for jogar um futebol, ele me chama que o pai tá deitando, viu? Se desafiar os dois, eles vão se lascar. Tá deitando, meu irmão, ele deitou na areia, cansadaço. Nossa, ele tava morto. Mas, ô, Renatão, vem logo e vamos resolver logo esse BO aí, porque a gente sabe que de bola você entende e comunicação com o jogador também. Sobre o Tele Santana, o Denilson ganhava muito mais que Tele, Miller ganhava muito mais que Tele e jogaram muito bem com ele. Raí já ganhava muito mais. Ninguém ganhava mais que Tele. Ganhava sim, senhor. Conversa sua. Ganhava sim, senhor. Ele não A aceitava. bancada tá falando aí do pessoal que tá cheio da grana. Foi sair Diniz e vir Renato Gaúcho? Fala comigo, Vitor Moreira. Cara, Renato Gaúcho, te agrada ou não é o nome que você queria para treinar o Cruzeiro? Ah, me agrada um pouco, viu? É melhor que esse Fernando Diniz aí, porque, nossa, só derrota não dá não. Empate. O que ele tem que fazer para acertar esse Cruzeiro? Ah, tem que colocar as peças certinho, viu? Porque as peças ali, o Cruzeiro tá bom, tá a máquina. Aí tem que colocar ali, organizar o ataque, o meio de campo ali, acabou. Fazer o feijão com arroz? Né? Feijão com arroz, aí deu bom. Agrada porque o Fernando Diniz é tão fraco que é um nome bom. Mas o Renato Gaúcho, ele teve os 2 últimos anos. O primeiro ano de 2023 muito bom no Grêmio e 2024 já não foi tão bom. Mas eu acho que dentro do mercado e das possibilidades, acho que é um bom nome. Ele é bom de vestiário e isso pode ajudar, porque o time do Cruzeiro hoje é um time com bastante estrelas e isso pode ser, acho que pode ser legal. Pô, foi agora que o Cruzeiro se encontra, né? Seu futebol, porque não tem como, né? Segurar uma onda daquela. 20 jogos e só 4 vitórias. Pelo amor de Deus, nossa senhora. E não aguentava mais a cara daquele homem. Rapaz, o Renato Gaúcho vai ficar mais próximo agora de você, mas com o Cruzeiro, né? É verdade, né? Vamos ver se vai fazer sucesso no Cruzeiro, que no Grêmio ele fez muito sucesso, ganhou muito título para nós. E agora é o seguinte, Renato Gaúcho, o que o Cruzeirense pode esperar dele, hein? Aí espera coisa boa, né? Se ele desenvolver o bom papel que desenvolveu no Grêmio, vai ser coisa boa. Você ficou triste com a saída do Renato lá do Grêmio? Não, fiquei não, porque é o seguinte, o Renato, apesar de ter uma boa passagem pelo Grêmio, como jogador, como técnico, nos últimos anos deixou a desejar algumas coisas. Então agora ferrou pro Cruzeirense. Vamos ver o que vai acontecer, né? Esse ano é ano de levantar caneco e a gente precisa de um técnico que passe para nós confiança. É isso que estava faltando no Diniz e é isso que a gente espera do Renato Gaúcho. Fora que o Renato Gaúcho tem essa história na Supercopa, que é uma história de campeão, né? E aqui é tradição, né? Aqui é bom que o povo fala aí, o povo tem razão? Em Tem tudo razão. que disse aí do Renatão? Tem sim, Leopoldo Siqueira. E não dá para fazer uma análise do Renato Gaúcho no final do ciclo dele no Grêmio, porque a gente sabe que final de ciclo de treinadores são sempre muito conturbados no Brasil. E isso é sem exceção nenhuma. A não ser que ele saia para ir para uma seleção, ou de repente que ele tenha uma negociação, alguma coisa, e a torcida não gosta. Mas no final de um ciclo, geralmente, e acho que um treinador no Brasil com 2, 3 anos, salvo alguns casos, como é o caso do Abel, por exemplo, que está lá no Palmeiras, e do Vojvoda também no Fortaleza, são treinadores que ficam mais tempo no seu cargo. Se confirmar realmente o Renato Gaúcho, acredito que vai se confirmar. Toda Já a está sorte do sendo mundo. confirmado, não pelo clube oficialmente, Hugão, mas pelo nosso companheiro, colunista do Estado de Minas, Jaci Carvalho, no canal dele no YouTube, ele já está garantindo que o Renato Gaúcho é o novo treinador do Cruzeiro. E como a gente já informou Até porque aqui... não tem dificuldade, porque ele está livre no mercado, né? Então Exato, não teria como ter outros parâmetros para poder acertar uma saída de um lugar e tal. Como a gente já informou aqui, a pedida inicial do Renato Gaúcho teria sido de R$ 1.500.000 por mês e teria feito um acordo com o Pedro Lourenço para redução para R$ 1.250.000. O que me deixa satisfeito é um cara que entende do mundo da bola, entende do vestiário, sabe como é que é a realidade do jogador. Foi um cara que fez muito sucesso, foi um monstro no futebol brasileiro como treinador
tem títulos importantes. Mas vamos ver como é que é essa execução com esse elenco do Cruzeiro. Abraço aí pro meu amigo Fabral de Betim, pro Raulzinho, garoto, que já é